Quando eu era criança, eu tinha um truque para pegar no sono mais rápido. Não sei de onde surgiu a ideia, mas eu imaginava que um fantasma, uma assombração assustadora e invisível, estava na escuridão esperando. Eu fiz uma regra de que o fantasma ou a assombração só existia se eu abrisse os olhos, e que enquanto os mantivesse fechados, estaria seguro e salvo. E o truque funcionou. Eu fechava os olhos e em poucos minutos dormia. Aquilo virou um hábito. Um estranho hábito que passei a fazer todas as noites. E eu fui crescendo. Com o tempo, o sono foi tornando fácil, natural, e não precisei mais de truques ou rituais para adormecer. Meu medo de infância desapareceu, enterrado sob as responsabilidades de adulto e a passagem natural do tempo. Até o mês passado. Tudo começou com a insônia causada pelo estresse que vivia no trabalho. Eu passava horas e horas deitado na cama, olhando para o teto e pensando os mais ridículos pensamentos que pareciam intermináveis. E numa certa noite, lembrei do meu velho truque. Aquele velho truque bobo de infância que fazia para dormir. E como já estava cansado de olhar para o teto, resolvi tentar. Fechei os olhos e comecei a pensar. Tem algo aqui dentro do quarto. Tem algo esperando na escuridão. Um fantasma. Uma assombração. E se eu abrir os olhos, vou ver. E assim como antes, a pressão no meu peito foi diminuindo, a tensão relaxando, a respiração acalmando, e pouco depois adormeci. Porém, minutos depois, eu acordei espantado com um estranho ruído. Um suave e curto rangido. Ainda meio dormido, grogue e confuso, tentei encontrar uma explicação para o ruído. Provavelmente a casa ou o vento que soprava do lado de fora. Fechei os olhos novamente, mas aí lembrei do truque de infância que havia feito. Só que eu esqueci do detalhe mais importante. Não abrir os olhos. Mas eu abri. E agora? Eu já não tinha certeza se o barulho era da casa ou do vento. E outra vez o rangido. Dessa vez, mais perto da minha cama. Parecia ser nosso alho. Uma tábua movendo sob o peso de alguma coisa. Eu prendi a respiração e fiquei ouvindo. Não ouvi mais nada. Por imaginação, pensei aliviado. Porém, poucos segundos depois, o alívio acabou ao ouvir uma estranha, lenta e assustadora respiração bem ao lado da minha cabeça. Eu podia sentir o bafo quente no meu rosto. Meu coração acelerou, batendo de tal maneira que eu tinha certeza que aquilo, fosse o que fosse, podia ouvir. Pensei em abrir os olhos, ou pelo menos puxar a coberta e cobrir o meu rosto. Mas não tive coragem. O medo de mexer ou ver o que estava ao meu lado era excruciante. A respiração continuou por vários minutos e parou. E logo em seguida, para aumentar ainda mais o meu terror, o colchão afundou e senti que aquilo inclinou para bem próximo do meu rosto. Tão próximo que podia senti-lo me olhando. Olhando e esperando eu abrir os olhos. Eu queria gritar, pular da cama, abrir a porta e fugir para o corredor. Mas não pude. Se eu não abrir os olhos, não é real. Pensei. Fiquei assim até de manhã, quando senti a claridade do sol. E só então fui capaz de abrir os olhos. O quarto estava vazio. Nenhum monstro, nenhuma assombração. Eu levantei e passei todo o dia convencendo a mim mesmo que tudo havia sido apenas um sonho, um pesadelo ou coisas da minha imaginação. E quando a noite chegou, eu fui deitar despreocupado. Apaguei a luz do abajur, puxei a coberta até o queixo e fechei os olhos. E quando o sono começava a chegar e as pestanas pesarem, eu ouvi o pior sussurro da minha vida bem debaixo da cama. Boa noite.